A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Irineu Vital. Nós temos aqui juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. E nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo e comentando com vocês a lição de número 5, a mordomia da igreja local. E texto áureo nos diz assim: escrevo-te estas coisas, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 e 15. A verdade de prática nos diz assim: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 9, do versículo 31, também como em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, como também em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 24 ao verso 25. Estarei comentando aqui com vocês sobre a mordomia dos bens espirituais, que é o tópico de número 1. E o tópico de número 2, a mordomia da ação social da igreja. E o tópico de número 3, a mordomia dos crentes na igreja local. Muito bem. Para mim começar aqui, comentar com vocês aqui, eu gostaria de pegar por base aqui Mateus, tá certo? Mateus no capítulo 25 do verso 15, que diz assim, ó: e indo um deu 5 talentos, e o outro 2, e o outro 1, e cada um segunda a sua capacidade, e ausentou-se de logo para longe. Então eu gostaria de comentar aqui a importância de um cristão desenvolver o seu talento. Na época em que essa história foi escrita, talento era uma moeda utilizada na Grécia e Roma. Talento era aquilo que uma pessoa tem habilidades e facilidades para fazer e faz com gosto. Entende-se que não é fazer alguma coisa de qualquer jeito, pois se pode não ter desenvolvido, ou seja, a competência para aquilo que se ama. Porém, é fato que a pessoa ela tem talento. O Senhor Jesus, ele adverte todos os dias: é tempo de semear, de regar e de colher. Ou seja, não esteja despercebido, vigiai e orai. Ele exorta: o Senhor da seara está voltando para fazer um acerto de conta dos talentos que recebestes. A primeira e grande verdade que um cristão deve aprender acerca da mordomia cristã é que a Bíblia ela é a revelação de toda a vontade de Deus para o homem. Ou seja, ela é a palavra de Deus que ensina o papel de um crente como mordomo. Ou seja, Deus ele confiou aos homens administrações dos bens e de poderes que pertencem a ele. Portanto, quando nós olhamos aqui, é de nossa competência de administrar com eficiência os bens confiados ao seu Senhor. Ou seja, que seja plenamente feliz. Deus, ele exige uma prestação de conta, ou seja, de cada mordomo. Este é o ensino de Cristo Jesus. Muito tempo depois veio o Senhor Jesus, aquele servo, e ajustou conta com ele. Como está em Mateus, no capítulo 25, do verso 19. Jesus está dizendo que haverá um tempo de acerto de contas. Feliz será o mordomo que se achar fiel. O tempo do acerto de conta está chegando. Você tem que semeado, ou tem semeado e colhido os frutos para o nosso eterno Deus? Uma pergunta para você. Que desculpa você terá para dar ao Senhor? Ou seja, uma outra pergunta. O interessante é que quando a lição básica da parábola dos 10 talentos é exatamente a produtividade e o que chamemos de
produtividade, de uma vitória, ou ser vitorioso, de transformação de caráter e de que aquisição de virtudes da vida cristã. Enfim, a produtividade na vida do cristão depende do tipo de relação que ele tem com o seu servo, com o seu senhor. Os dois primeiros servos da parábola tinham uma relação de amor, de confiança para com o seu senhor. O senhor acreditava neles e eles o amavam e respeitavam e admiravam. Então, quando o senhor foi embora e eles trabalharam com o talento e como o senhor lhes deixou, mas quando voltou, eles tinham o dobro do fruto dos trabalhos das suas próprias mãos, mas as suas produtividades estava ligada a um tipo de relacionamento que tinha com o seu senhor. Já o caso do terceiro servo é completamente diferente. O terceiro servo era imposto de amargura, um posto de amargura, de ressentimento, de ódio disfarçado. Era servo, servia, trabalhava pelo Senhor, mas no fundo desejava vê-lo morto. No fundo, a palavra mal dele não acreditava nele. De tudo isso, de todo esse poço de veneno, pode ser resumido nos versículos 24 e 25 do livro de Mateus. Chegamos por fim, que recebeste um talento, disse ao seu senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhastes, e receoso, e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Um servo com medo nunca poderá ser um servo produtivo. A primeira coisa que um servo ele precisa para produzir é sentir-se seguro, amado, compreendido e defendido pelo seu Senhor. O fruto do sentimento maravilhoso de sentir-se aceito é a produtividade. E essa parábola, ela encerra com uma das mensagens mais solenes que um cristão precisa entender. É um tipo de relacionamento que quer ter comunhão com o Senhor. É o amigo, é ser amigo do seu Senhor. Às vezes nós nos unimos em uma igreja, pensamos que estamos tornando cristãos. No entanto, queridos, nunca descobrimos o que o cristianismo de fato. Passamos às vezes a vida toda frequentando uma determinada religião, chamamos até mesmo de cristã, mas nunca experimentamos um gosto da vida cristã. Se nós não for realmente o verdadeiro mordomo, mas se nós for negligente, não vamos ter gosto. Então o que acontece aqui? É importante nós desenvolver esses talentos. Aqui no tópico de número 1 aqui, só para nós finalizar aqui, no tópico número 1 aqui, nós podemos observar aqui as mordomias dos valores da palavra de Deus. Tanto isso que se você tem um dom de ensinar, se você tem um dom de pregar, se você tem um dom de fazer a diferença, faça tudo isso para a glória de Deus. Ou seja, desenvolva o talento que Deus te deu. A mordomia é da evangelização. Se Deus te deu o dom de evangelizar e fazer a diferença, não espere pelos outros. Faça isso, use esse talento como uma ferramenta. Entendeu? Como uma ferramenta lapidada nas suas mãos para você executar esse ofício. Agora veja bem aqui, por que muitas pessoas não enterram o talento? Com qual razão muitos hoje estão na igreja e não conseguem mais brilhar como Deus quer? O que recebeste, foi escavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor, como está em Mateus no capítulo 25 do verso 18. A parábola dos talentos, ela contada pelo Senhor Jesus, é uma das mais lindas ilustrações acerca destes princípios do reino de Deus em relação ao serviço que prestamos a Ele, tanto até a sua volta. Fala de prestamos a Ele
até a sua volta. Fala de oportunidades, de privilégios, a mordomia em relação à sua obra. Isso fala da liberdade que cada um de nós temos para trabalhar. Aqui aparentemente não é uma fiscalização. Cada um de nós faz do jeito que bem entendemos que deve ser feito dentro da orientação dos princípios de Deus. Muito bem. Aqui vamos meus queridos, caminhando aqui para o tópico número 2, a mordomia da ação social da igreja. E vou comentar aqui o tópico número 2, entrando aqui no tópico número 3, falando sobre a igreja, né? Falar sobre a igreja, o que de fato é a igreja, tá ok? Como entender os procedimentos da igreja. Então eu quero trazer aqui detalhadamente, não saia daí, é uma aula resumida, mas eu vou explicar o que é a igreja, quais as suas funções principais que a igreja tem de exercer aqui na terra. A igreja na perspectiva bíblica e teológica, uma visão cristocêntrica da igreja. Então, em Mateus, no capítulo 16, do verso 18, Cristo cita duas palavras da mesma raiz, mas com um significado diferente. Expressam a visão exata da revelação. A primeira é Petros, o nome de discípulo de Jesus, fragmento de pedra. A segunda é pedra, ela traduz como rocha inabalável. 1 Pedro no capítulo 2 do versículo 4 e 7. Está claro que o Senhor, ao mesmo tempo em que reconheceu a sensibilidade espiritual de Pedro como fragmentos de pedra, deixou também estabelecido que a igreja seria edificada sobre aquela pedra inabalável. Cristo, o Filho de Deus vivo, isto é, a confissão pública de Cristo do apóstolo acabara de fazer. Mas vamos lá, o sentido da palavra igreja no original. Muito bem, vamos lá. O termo igreja no original grego é composto da preposição ek. Fora, e do verbo kaleo, que quer chamar. Igreja é eclésia, denota um grupo de cidadãos chamados para fora, que é para fora literalmente uma convocação de cidadãos de uma determinada cidade para fora de suas casas mediante ao soar de uma trombeta a fim de reunir em uma assembleia. Os verdadeiros crentes são convocados para fora do pecado para viverem em plena comunhão com o Senhor Jesus. Muito bem. A igreja na perspectiva do Novo Testamento. Vamos lá? Muito bem. Nessa parte da Bíblia, nós temos vários conceitos sobre igreja. Entre eles, a igreja visível e invisível. A igreja é um só organismo independente dos títulos de denominações e existentes. Entretanto, ela pode ser vista como sob dois aspectos. Primeiro, visível. Segundo, invisível. A igreja visível representam circularmente o povo de Deus espalhado por todo o mundo, enquanto que a igreja visível refere-se à igreja local, a uma comunidade de pessoas em determinado lugar. Muito bem. Letra B, o corpo universal de Cristo. A igreja de Cristo, como um corpo, ela possui diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica, harmônica e interligados em uma função ao corpo. Ela é composta de todos os cristãos autênticos em toda a história do cristianismo. Como está em Mateus no capítulo 16 do verso 18, como está em 1 Coríntios no capítulo 12 do versículo 27 em diante, como nós encontramos em Efésios no capítulo 3 do verso 10
e até o verso 21, como também Hebreus no capítulo 12 do verso 23. São milhões de membros espalhados pelo mundo. Quando todos compreendem a sua parte, a igreja ela se beneficia-se em algumas classes, em alguns berços espirituais. É óbvio que é restaurar a fé daqueles que se aproximam de Deus. A terceira característica é a igreja local. A igreja local, ela é um lado invisível da igreja, que funciona a sua forma comunitária e a mesma herança apostólica, com os mesmos ideais, com as mesmas expressões de fé. E encontramos isso em Romanos no capítulo 16, do versículo 1, como em Colossenses no capítulo 4, versículo 16. E a vida da comunidade foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos, como está em Atos no capítulo 2, no versículo 46, como também em Atos no capítulo 4, do versículo 32 ao 33. E eles frequentemente se reúnem motivados pelo simples razão, a fé em Cristo Jesus, que é o resultado da nossa esperança. O quarto aspecto, a igreja doméstica. Como não havia templo, os cristãos, eles construídos nos primeiros séculos da era cristã, os crentes daquela era não tinham, eles tinham por hábito se reunir nas casas. Filemão era um exemplo, e um dos outros, como está em 1 Coríntios no capítulo 16, do verso 19, como também Romanos no capítulo 16 e do verso 15 ao 23. As igrejas domésticas, ela acomodava perfeitamente os corpos de Cristo naquelas localidades. Cada igreja local ou doméstica era a manifestação física invisível da igreja universal. Irmãos, esse aqui é um assunto maravilhoso e vamos comentar aqui com mais detalhe aqui. Vamos lá, segura um pouquinho. A razão de ser da igreja. A igreja que externa a vontade de Deus para que eu e você estejam nele. Ou seja, segundo Paulo escreveu em Efésios, a igreja era um ministério que estava escondido e que Cristo foi desvendado. Ou seja, desvendando-nos o mistério da sua vontade, como está em Efésios no capítulo 5, do versículo 9. Deus, Pai, planejou a igreja antes da fundação do mundo. Porém, a sua concretização afetivou-se na revelação de Cristo Jesus. A questão é que, como o propósito deste ministério estavam escondidos. Como? O propósito era resgatar, ou seja, o controle do universo usurpado por Satanás, como está em Efésios no capítulo 1 e do verso 9 e 10. Deus havia de convergir em Cristo todas as coisas, como está em Efésios no capítulo 1 e do verso 10. Essa revelação, ela aconteceria na plenitude dos tempos, isto é, quando a medida do tempo de Deus chegaste ao limite, o tempo chegou e em Cristo, enviado pelo Pai, sendo Deus, fez-se homem para resgatar a autoridade usurpada pelo diabo. Ele veio para buscar os que se havia perdido, como está em Lucas, no capítulo 19, do verso 10, para despojar a Satanás e os seus anjos dos poderes roubados e triunfar sobre eles, como está em Colossenses, no capítulo 8, do verso 15, para reconciliar o mundo para com Deus e satisfazer a justiça, a ultrajada de Deus, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 19 em diante, e para readquirir os direitos que vivemos por todo o universo, por direito de criação e por direito de redenção. Que coisa maravilhosa! Isso foi o que Cristo resgatou. O que nós podemos observar aqui? A igreja representa
a criação da humanidade em Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, do versículo 15, diz: Ele aboliu-se na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que todos, ou seja, para que os dois criastes esse mesmo nome, fazendo a paz. Ao referir-se os dois homens, metaforicamente, o texto quer dizer dois povos, judeus e gentios. Deus quis fazer dois povos, um só povo, uma nova humanidade, que é a igreja. Tratava-se de uma criação do plano espiritual obediente à obra regeneradora e do Espírito Santo. A igreja, ela tem a vida, o Espírito e a permissão de reconciliar o mundo com Deus, como está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 23, e também em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 19. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é coisa... Mas vamos lá, ainda continuando aqui, já indo para a conclusão aqui, queridos irmãos, a igreja local e o tratamento específico de Deus. Vejamos alguns tempos de igrejas locais. E eu gostaria que vocês anotassem, porque vocês perceberam que eu estou citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas vocês anotem aí para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E eu gostaria de comentar aqui, concluindo aqui, sobre a igreja local, um tratamento específico de Deus. Vejamos alguns termos em igrejas locais. A igreja em Jerusalém, como está em Atos, no capítulo 2, do versículo 46 e 47, foi o primeiro grupo de crentes formados após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, como está em Atos, no capítulo 2, do versículo ali em diante. Naturalmente, não havia templos para os cristãos ainda, pois a igreja ainda era recém-nascida. E os convertidos, ou seja, não tinham um templo, eles se reuniam no alpendre, no templo de Salomão ali. E nas casas, como está em Atos, no capítulo 2, do verso 46. E também no capítulo 5, do verso 42. O segundo aspecto, a igreja de Corinto, como está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 2. Nesta igreja, o Espírito Santo manifestava-se de um modo especial. O primeiro livro dirigido a esta igreja está o conteúdo principal da doutrina dos dons espirituais, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 13 ao 14. Uma das doutrinas vitais para todas as igrejas em todo o mundo. Terceiro aspecto, a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 1, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele refere-se à igreja dos Tessalonicenses em Cristo. A expressão em Deus indica que os cristãos daquela cidade formavam a igreja local, isto é, estavam unidos com um só em Deus. A referência da igreja local nada tem a ver com qualquer denominação evangélica, pois a expressão igreja local tem um sentido genérico, referente ao cristão de forma igreja, como um determinado local. Muito bem, porque nós somos a igreja. O aspecto da igreja local, vamos lá, um exemplo que ilustra a igreja local é o da igreja que estava em Antioquia, em Atos, no capítulo 13, do versículo 1. Esse capítulo fala de uma reunião dos membros desta igreja para decidirem sobre a expansão para outros lugares. Para que os irmãos, sob a direção do Espírito Santo de Deus, decidiram enviar algumas pessoas para outras cidades para fazer a obra missionária. A igreja local é uma comunidade de pessoas que agem e interagem com os membros do corpo, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 18. Estes membros estão distribuídos ao corpo e cumpre-se cada um a sua função, como está em Efésios, no capítulo 4, do verso 16.
e também em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 11 em diante. E desenvolve um relacionamento social e espiritual, como está em Romanos, no capítulo 12, do verso 5. Pois ninguém, queridos, ninguém tem, nós temos que aproveitar, porque cada um tem que aproveitar do outro, como está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e do verso 24. Bom, a ordenança de Cristo, a igreja local, é o que? Como está em Atos, no capítulo 2, do verso 37 ao 41. E também, como está em Lucas, no capítulo 22, do verso 14 ao 20. E também, como está em 1 Coríntios, no capítulo 11, e do verso 23 até o verso 30. Esses textos falam de suas ordenanças de Cristo para os seus discípulos. O batismo em água e a Santa Ceia, como está em Atos, no capítulo 2, do verso 41 em diante. Os discípulos levaram a sério a ordenança do batismo, a qual representam arrependimento de toda pessoa e que aceita e crê em Cristo como Salvador e Senhor. Como está em Atos, no capítulo 8, do verso 13 ao 16. O batismo seria, portanto, imersão do corpo inteiro sobre as águas em nome da triunidade divina. Como está em Mateus, no capítulo 28, do verso 19. A segunda ordenança foi a comunhão celebrada pela a ceia e o pão e o vinho, símbolo da sua carne, do seu sangue. A finalidade da ceia era estabelecer o memorial, como está em Lucas, no capítulo 22, do verso 19, para lembrar o sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo, sobretudo o seu sangue que nos trouxe a expiação de nossos pecados. Queridos, fico aqui com essa aula tão resumidamente, falando sobre aqui a mordomia da igreja local. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, e até a próxima aula, que vamos falar sobre a mordomia da adoração. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus nos permitir.